O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns de seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isso é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem alguns outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda: quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito para alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós podíeis receber de mim é corbã, isso é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, em 1554 o Papa Bem-aventurado Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, pondo fim a séculos de debates dentro da Igreja. A Igreja sempre creu que Maria era toda santa. Desde a antiguidade era chamada de Panagia. Ou seja, Maria é toda santa desde o ventre de sua mãe. E isto é uma unanimidade, nunca houve debate a esse respeito. O debate consistia no seguinte: ela foi sem pecado original desde a concepção, Imaculada Conceição, ou houve uma fração ínfima de tempo em que, dentro do ventre de Santana, ela foi criada com o pecado original e imediatamente redimida. Esse era o debate. Ou seja, era um debate sobre a salvação. Nós sabemos que Jesus é o Salvador da Virgem Maria, que ela é toda santa, que ela é cheia de graça, que ela é verdadeiramente imaculada. Todo mundo estava de acordo? Mas que ela tenha sido imaculada desde a concepção. Esse era o debate. Por quê?
porque alguns teólogos, principalmente os dominicanos, não sabiam como explicar e dizer que Jesus era o Salvador de Maria sem que ela precisasse, aspas, ser salva. Se ela já era imaculada desde o começo, desde o primeiro instante da sua existência, como é que Jesus podia ser o Salvador dela? O debate foi decidido com um argumento trazido dos franciscanos, de uns escoto. Ou seja, eu posso salvar uma pessoa, um médico pode curar uma pessoa, tirando-a da doença, mas pode mais prodigiosamente ainda, curá-la, evitando que ela fique doente. Então a salvação que Cristo deu à Virgem Maria, e Jesus é o Salvador de Nossa Senhora, foi que, tendo em vista os méritos da paixão de Cristo que aconteceriam no futuro, Deus a preservou da mancha original. Então, desde o primeiro momento de sua concepção, a Virgem Maria foi imaculada. Isso aconteceu em 1854. 4 anos depois, nos Pirineus, montanhas esquecidas na fronteira da França com a Espanha, num povoado absolutamente desconhecido e irrelevante, chamado Lourdes, Nossa Senhora vem dar ao mundo a confirmação desse dogma. Uma menina analfabeta, pobre, de uma família verdadeiramente não somente pobre, empobrecida e miserável, onde o pai passou por dificuldades enormes. Essa menina, poderíamos dizer com a linguagem moderna, verdadeiramente marginalizada, socialmente falando, de má saúde, no meio do inverno daquelas montanhas, saiu com amigas para apanhar lenha. A pobreza ditava isso. A lenha que estava mais próximo do vilarejo já tinha sido toda usada, então era necessário ir lá, num lugar distante, numa pequena montanha de pedra que tinha recebido o nome de Massavieille, ou seja, a rocha velha. Se atravessava um pequeno canal, podemos chamar de riacho, mas era mais um canal. E do outro lado, as meninas começaram a apanhar lenha. Bernadette, que não era boa de saúde, ficou com medo de atravessar aquela água fria, dizendo que sua mãe iria repreendê-la, porque ela ia ficar doente. O fato é que enquanto as meninas apanham a lenha, numa cavidade, a gente chama de gruta, né? Mas o nome é buraco. Num buraco daquela rocha velha, apareceu uma coisa. A palavra uma coisa é a tradução melhor que a gente teria para aquero. Porque Santa Bernadette, desde o início, dizia: aquero apareceu para mim, aquela coisa apareceu para mim, aquela coisa apareceu para mim, sem querer dar nome, sem querer descrever muito. Porque foi para ela um fenômeno totalmente surpreendente. A primeira aparição silenciosa, em que Nossa Senhora acenava para que ela se aproxime, conduziu a Bernadette a rezar o terço com Nossa Senhora. Simples assim. Nossa Senhora passava as contas, mas não pronunciava as Ave-Marias.
Você já pensou que enquanto você reza o seu terço, Nossa Senhora acompanha? Com o terço dela na mão, passando as contas? Pois bem, aquela mulher formosa e belíssima, então apareceu a essa humilde Bernadette Soubirous 18 vezes. Não havia regularidade nas aparições, embora tenha uma certa lógica. Seja como for, essas 18 vezes, a mensagem básica de Lourdes é de uma simplicidade desconcertante. A primeira coisa que Nossa Senhora convida Bernadette é a rezar. A primeira mensagem é a oração. Oração em que ela, então, chamada a rezar, depois de várias aparições, recebe a missão de pelo que rezar? Pelos pecadores. Ela precisava rezar pelos pecadores e fazer penitência. Então, a oração pelos pecadores, fazer penitência. No meio dessas aparições, então, Nossa Senhora, que inicialmente se recusa a se identificar, a dar o seu nome, finalmente, depois que cumpriu a sua missão e o seu ciclo, no dia 25 de março, dia da Anunciação do Senhor, ela diz, no dialeto local: eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não fazia ideia do que fosse isso. Ela decorou aquilo e levou a resposta para o pároco. Quando o pároco ouviu aquela resposta, que vinha claramente do céu, porque aquela menina, no seu dialeto, aquela menina com a sua catequese inacabada, aquela menina analfabeta, com toda certeza jamais tinha ouvido aquelas palavras, que ela agora pronunciava de forma dialetal. Eu sou a Imaculada Conceição. Que é, aliás, uma frase desconcertante. Por quê? Porque qualquer um de nós diria: eu sou aquela que foi concebida, é aquela cuja conceição foi imaculada. Ninguém diria: eu sou a concepção. Não, ela disse: eu sou a concepção imaculada. Essa forma de se identificar é bastante curiosa. E Nossa Senhora, então, ali confirma o dogma que havia sido proclamado, mas também dá um significado a essa proclamação. A igreja estava nos tempos modernos, no tempo pós-Revolução Francesa, no tempo em que a sociedade cristã viria a ser desmontada. Nossa Senhora, então, desce do céu e aparece numa rocha velha, onde ali embaixo costumavam pastar porcos. Os habitantes locais chamavam, né, aquela rocha, aquela caverna, aquele lugar, de refúgio dos porcos. A Imaculada, a toda santa, aquela que é sem mancha, desce na pocilga, na nossa pocilga, na nossa sujeira.
ela desce e desce em primeiro lugar para nos ensinar a rezar. A rezar pedindo a conversão dos pecadores, nós em primeiro lugar, eu, pecador em primeiro lugar. Pedir a graça da mudança. E nos dar o instrumento da mudança, que é a penitência e a oração. E então, nessa gruta, de onde antes se alimentavam os porcos, Nossa Senhora faz surgir uma fonte de água límpida, uma água curativa, uma água que era para a cura, a água de Lourdes, a fonte de Lourdes, a fonte batismal cristalina, a água que lava nossos pecados, a água que transforma este mundo, este lugar de porcos, num santuário de Deus, no lugar do encontro com a Virgem Maria, com a Eucaristia. Lourdes é muito ligada à Eucaristia. Nossa Senhora pediu que se construísse ali um santuário, que se fizessem procissões, e a igreja, vendo que as aparições importantes da Virgem Maria se deram na quinta-feira, logo fizeram essas procissões com o Santíssimo Sacramento. Lourdes, profundamente ligada à Eucaristia, ali, no lugar da pocilga, no lugar da sujeira, a Imaculada, no lugar da miséria, a fonte de água cristalina, que lava nossos pecados. A Imaculada veio para nos imacular, para tirar de nós toda a mácula. Ela, que jamais foi manchada, vem para tirar nossa mancha. Vem para nos dar o seu Filho, para nos dar a fonte batismal, e ensina um caminho que ninguém de nós pode dizer: eu não dou conta, eu não consigo. Todos nós podemos rezar o terço. Todos nós podemos rezar o terço. Todos nós podemos pedir pela nossa conversão e a conversão dos outros. Todos nós podemos fazer penitência. Uma penitência moderada. As penitências que Nossa Senhora pediu a Santa Bernadette, pequenos atos de humilhação, que ela cavasse o chão para tirar a água, ela come umas ervas, um mato, umas ervas amargas, nada de extraordinário, embora Nossa Senhora tenha dito a ela: eu não te prometo felicidade nesta terra, eu te prometo felicidade no céu. Para nós pode parecer uma coisa decepcionante, mas se você parar para pensar meio segundo e parar de ser louco, ser sensato, você vai ver que é a única coisa que importa. Entre uma felicidade passageira e uma felicidade eterna, qual das duas você escolhe? Entre uma felicidade limitada e uma felicidade que não tem confins, qual das duas você escolhe? Entre uma felicidade humana e a felicidade divina, de qual das duas você quer participar? Ao dizer isso, Nossa Senhora está simplesmente dizendo o Evangelho, está dizendo aquilo que o próprio Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz dia após dia. Quem quiser vir comigo para a felicidade do céu, para a felicidade eterna, para a felicidade perfeita, para a felicidade sem mancha, para a felicidade do Pai, felicidade do Filho, felicidade do Espírito Santo, quem quiser vir, saiba, nesse mundo você vai carregar a cruz dia após dia. Não vos prometo felicidade nesta terra. Não é só para Santa Bernadette.
É para nós. É com você que Nossa Senhora está falando. E você, louco, você, insensato, insiste que a felicidade é para esse mundo. É para agora. Eu quero é agora. Não, todo mundo tem cruz para carregar, mas comigo vai ser diferente. Todo mundo tem cruz todos os dias, mas eu, o grande eu, o inigualável eu, não, comigo vai ser diferente. Comigo vai dar tudo certo sempre. Mas quem te prometeu isso? Nossa Senhora não está mandando uma maldição. Nossa Senhora está sempre como mãe, cuidando de nós em cada detalhe, para que nós não tenhamos cruzes maiores do que as nossas forças. Para que a nossa cruz seja exatamente a cruz que encaixa perfeitamente em nós. A cruz que nós temos é a cruz que Deus preparou para nós desde toda a eternidade, é a nossa cruz salvadora. Sim. Lembre-se disso. Quando a sua cruz se manifesta, ela não veio atrapalhar. A cruz não vem atrapalhar. Foi para esta cruz que você veio. Nosso Senhor diz: o que direi? Pai, afasta-me desta hora, mas foi para esta hora que eu vim. Nossa Senhora, como mãe bondosa, como mãe pedagoga, amorosa, nos ensina: reza. Pede conversão para você entender o que é o amor no meio da cruz. Não começa, veja, não comece com a penitência. Não é com a penitência que você começa. Comece rezando. Comece pedindo a graça de se converter, e na graça de se converter, você irá vendo surgir dentro de você uma vontade de se entregar a Cristo. Os santos de quinta morada, que nos escandalizam, pedindo a Deus mais sofrimento, mais penitência, eu quero sofrer por Cristo, eu quero sofrer por Cristo. Eles não começaram fazendo penitência. Eles começaram se convertendo. E a conversão acontece no encontro da oração, e o encontro da oração vai pedindo penitência. Ou seja, vai pedindo mudança, vai pedindo que você vá moendo o seu egoísmo. A sua cruz veio para moer o seu egoísmo. Como é que Deus vai salvar você sem moer o seu egoísmo? Me explique esse milagre. Como é possível que Deus conduza você ao amor, ensine a você ao amor, sem essa situação chata da sua vida, essa cruz que você não escolheu? Parece que a cruz de todo mundo é mais bonita do que a sua. A cruz de todo mundo parece ser uma cruz honrosa, uma cruz gloriosa, uma cruz nossa, isso sim, mas a minha não. A minha é feia, a minha é desajeitada, a minha é vergonhosa, a minha cruz é pesada, não é o que eu queria, não é o que eu queria, não é o que eu queria. Reza e entende. Você veio para essa cruz. Não se espante quando ela vem. Deus pensou em você com a sua cruz, um feito para o outro, desde toda a eternidade. Um encaixe perfeito. É a sua cruz salvadora. A mensagem de Lourdes é belíssima e de uma simplicidade desconcertante. Rezem o terço, pedindo a conversão dos pecadores. Lembre-se, não se exclua.
Não é assim, eu sou o justo e Nossa Senhora de Lourdes está pedindo que eu reze pelos pecadores. Não, você vem para dentro do grupinho aqui. Reze pela conversão dos pecadores. Reze, se encontre com ela. Ela é mãe bondosa, ela quer a nossa transformação, ela quer a nossa conversão, e ela vai nos dando esse amor. É a geração, é a gestação da sabedoria da cruz dentro de nós. Ela vai gerando a sapiência, a sabedoria da cruz. Esse é o caminho de Lourdes. Essa é a graça batismal. Os grandes teólogos, os grandes tratados de teologia, nos dizem que a graça batismal dá a nós uma graça que os anjos não têm. Os anjos, eles têm a graça santificante. Os anjos, eles participam da natureza divina, no sentido que nós também iremos participar. Mas os anjos não recebem a graça de amar a cruz, porque eles não podem sofrer. Essa configuração a Cristo, essa graça de nós enxergarmos uma bem-aventurança, uma felicidade secreta naquele sofrimento abraçado por amor. Aquele sofrimento abraçado por amor é uma felicidade secreta. Coragem. E foi feito para você. Coragem. Deus nos deu essa graça. Você é batizado, você tem isso. Não está do outro lado do mar, não está no alto da montanha, para que você diga, quem vai buscar? Eu não alcanço. Está aí perto de você. Está dando tudo errado? Não é do jeito que você queria. Mas Deus pensou assim. Peça a Deus a graça de saborear, degustar a cruz. Não é degustar o sofrimento, não é isso. É saber saborear o amor que está escondido atrás do sofrimento. Sofrimento por alguém. Por o segredo do mero sofrimento e da cruz está no por. Por quem você sofre? Por quem você sofre? Sofrer, todos nós sofremos. Nós que vivemos nessa pocilga e somos visitados pela Imaculada, todos nós sofremos. Os bons, os maus, os católicos, os não católicos, os ricos e os pobres, todos sofrem. A pergunta é por quem? Por amor a quem? Todas as pessoas que você admira, até mesmo personagens seculares, não religiosos, todas as pessoas que você admira sofreram por. Não tem nenhum exemplo de alguém que você admira que não sofreu por algo. E no entanto, você quer ser admirável, mas a única coisa que tem de admirável em você é a sua estupidez de querer ser admirável sem sofrer por. Nossa Senhora de Lourdes nos traz essa mensagem tão serena, básica. Básica. A graça veio do céu, a Imaculada veio,
a cheia de graça, veio em nossa miserável pocilga para nos ensinar um encontro de amor num simples rosário, no simples terço, pedindo a graça de nosso coração miserável ser transformado de pocilga em santuário. E então, uma vez transformados, confirma teus irmãos. Vai fazendo penitência, vai saboreando, vai aprendendo a sabedoria da cruz, a saborear que atrás desse sofrimento existe uma eleição. É Jesus que diz: eu amei vocês. Agora é sua vez, me ama, por favor. Me ama de volta. Ah, mas eu não consigo. Eu te dou o amor com o qual eu quero ser amado. A minha mãe vem para te dar esse amor, a graça. Eu te dou. Eu te dou essa água cristalina que vai sanar as águas amargas, as águas mortíferas e mortais que estão dentro de você. Nossa Senhora de Lourdes seja para nós fonte de grande conversão. Que nós recebamos de Deus essa sabedoria simples. A cheia de graça, a imaculada, vem a nossa sujeira. Oração pelos pecadores, penitência, brota a fonte da cura que tudo muda e transforma em nossas vidas.